tema do dia. O tema do dia de hoje é Projeto Tempo de Ser, que nós estamos aqui com a nossa irmã Marlete Winderberg Moreira e nós temos o Lucas da Costa também, que fazem parte do projeto Tempo de Ser. Estão aqui conosco, vindo de Presidente Prudente, e que hoje farão uma palestra a partir das 14 horas lá no Hotel Comfort, né? Marlete, um bom dia para você. É um prazer imenso recebê-la aqui em nossa rádio, porque em nossa cidade você já tem vindo várias vezes, inclusive dando o curso, né, que é o Tempo de Ser, e que nós temos já participado por 2 vezes, estivemos lá com vocês, e um curso excelente. Então nós gostaríamos que você falasse para a gente, primeiramente, o que é o projeto Tempo de Ser. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos os ouvintes, né, que neste momento, em meio aos seus afazeres, dedicam a audição para nos ouvir, né? O projeto Tempo de Ser tem sido para nós uma trajetória de intenso trabalho na área educacional, focando um dos referenciais teóricos que nós utilizamos, que é a doutrina espírita, no seu mais amplo aspecto, né? Considerando aí o ser em sua imortalidade, o ser reencarnacionista, este ser que chega aqui no plano físico com os seus tributos e contributos, não é? Ele não é uma folha de papel em branco, ele chega trazendo uma própria bagagem essa sentimental, emocional, e os desenvolvimentos intelectivos que ele conseguiu realizar em sua trajetória. Então, o projeto Tempo de Ser hoje é uma organização de um método educacional chamado Educação de Essencialidades, aonde nós consideramos e priorizamos a importância do autoconhecimento. Então, dentro do projeto, nós desenvolvemos um método que possibilita com que o indivíduo encarnado, olhado pelo âmbito da infância, adolescência, fase adulta e velhice, seja estimulado para conhecer a si mesmo, né? Focando aquelas tendências que trazemos e que podem ser percebidas desde a infância e, a partir de então, serem aprimoradas pelo próprio indivíduo. Que é isso que nós dizemos na nossa doutrina, que são coisas que nós já trazemos de outras vivências. Exatamente. Os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas virtudes também, né? Exatamente. Nós consideramos todo o indivíduo humano uma inteligência ou espírito em plena progressividade. E se nós estamos em um processo evolutivo que exige de nós a progressividade, essa progressividade precisa ser focada no âmbito de cada indivíduo, não é? E não de uma maneira coletiva, como nós temos feito até então. Então, nós priorizamos a cada unidade dentro dos seus aspectos, das suas características, do seu comportamento e do seu conteúdo, que é inerente àquela individualidade, não tem como ser extraído dela. Então, só ela em si mesma poderá focar a si e, a partir desse princípio, poder redirecionar aquilo que ela também passe a identificar como contextos prejudiciais à sua própria trajetória. Dentro das nossas casas espíritas, nós sentimos a grande dificuldade que os médios de passividade, né, que é o de incorporação, de passividade, certo, de psicofonia, eles têm com ele mesmo. Exatamente. Essa que é aquilo que vocês estão procurando fazer com que esse médium se eduque. Nós temos experiência de praticamente 20 anos de casa espírita e tivemos aí inúmeros processos que nos levaram a observar que nós, antes de qualquer responsabilidade que adquiramos aqui no plano físico, nós somos individualidades, com a nossa problemática, com a nossa dificuldade, e dificuldades essas que não foram enfocadas adequadamente até então. Então, hoje, nós, independente do indivíduo ter uma mediunidade militante em que ele coloque em prática ela ou não, qualquer indivíduo é apto a desenvolver o autoconhecimento e, através desse desenvolvimento, começar a perceber que ele precisa passar por um processo educacional do qual só ele poderá aplicar em si mesmo. Eu fiquei interessado em saber como é que funciona essa metodologia, o dia a dia do negócio, né, da proposta. Exatamente. Como nós falamos no início, é um método em desenvolvimento, né? O projeto Tempo de Ser, ele estrutura o desenvolvimento do método
para que nós, dentro de um processo laboratorial, possamos organizar esse conteúdo de uma maneira metodológica. Mas, né? Marlete, então aquilo que acontece muito com a mediunidade, que há aquela coisa antiquada em dizer que mediunidade a pessoa tem para pagar dívida, tem que é um dom especial, uma série de coisas que se fala, você concorda ou através do tempo de ser você vem praticamente mostrando que o que interessa é a individualidade desse ser que busca através da mediunidade se aprimorar, trabalhar e assim por diante? Nós somos estudiosos do indivíduo humano na sua progressividade e, consequentemente, também estudamos o espírito na sua progressividade ou a inteligência em sua progressividade. E todos esses anos de observação nos levaram a perceber que a mediunidade é um sentido do espírito em desenvolvimento. né? Do espírito. Do espírito. A mediunidade não é um sentido fisiológico, embora ela tenha repercussão fisiológica. Ela está diretamente vinculada à própria sensibilidade do indivíduo. E hoje nós sabemos o quanto é difícil para nós relacionarmos convivência com sensibilidade. Isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, encontramos inúmeras pessoas com um grau de sensibilidade muito exacerbado e que não sabe dar direcionamento a isso. Então, mediunidade e sensibilidade para nós estão intrinsecamente ligadas. Você falou justamente dessa pessoa que não sabe trabalhar com essas energias, com essa mediunidade que ele desconhece que é mediunidade, e isso causa problema para o indivíduo na sua vida particular, na sua vida material, na sua vida social? Causa, Rui, por uma razão. Nós focamos na doutrina espírita o espírito, o perispírito e o corpo fisiológico. Hoje nós fazemos uma associação entre o ser psíquico, o ser psicológico e o ser fisiológico. Estamos falando da mesma coisa, correto? Só que o ser psíquico e o ser psicológico, para nós, ele é completamente invisível em nós mesmos. Nós não temos acesso à nossa área psicológica, que teria ali estruturado o nosso comportamento, a nossa área emocional, sentimental, e não temos acesso à nossa área psíquica, onde tudo acontece. Né? Consequentemente, nós, como indivíduos trinos, psíquico, psicológico, fisiológico, nós temos acesso à área mais superficial de nós, que é a área física. Então, nós nos relacionamos por essa área somente. No entanto, quem comanda nossos relacionamentos é a nossa área psicológica e a nossa área psíquica. Marlete, eu fui uma vez já no seminário e prestei bastante atenção na informação que, só para ter uma ideia, só para falar para os nossos ouvintes aqui, a Marlete, ela é a médium e tem a inteligência, o espírito Carlos, que é a pessoa que se manifesta, que é o espírito que se manifesta lá nas palestras, e ela faz o seminário todo mediunizada, digamos assim, para as pessoas entenderem melhor. Correto. E o que eu senti nenhuma vez que eu fui, é exatamente que o projeto Tempo de Ser é para ensinar as pessoas a se conhecerem. Exatamente. Assim, E eu gostaria de fazer só um apanhado aqui da proposta até do projeto Tempo de Ser, para as pessoas que estão escutando dar uma imaginada qual que é essa proposta. Por exemplo, a gente tem que lidar, nós estamos lidando com a nossa vida humana, seja espírito encarnado ou desencarnado. Agora, enquanto encarnado, como que a gente deve trabalhar com alguns questionamentos da nossa vida? Por exemplo, o homem consegue explicar o que se move em sua intimidade? Olhe para você e responda: de onde o ser que é surgiu antes do homem que estás? Você tem medo da morte? Responda para si mesmo. Você aceita a morte como um fato real e justo? Você aceita a sua própria morte? Isso aqui, eu não tô nem falando para as pessoas que não são espíritas. Eu estou falando direto já para os próprios espíritas, que a gente lida com isso, né? E até hoje eu não encontrei nenhum ainda para dizer que não tem medo, não, né? O que você conhece sobre a reencarnação explica, atenua ou faz desaparecer o medo que sentes da morte? Porque nós conhecemos a reencarnação, principalmente nós espíritas, somos convictos nisso. Exato. Mas pergunta se a gente quer ir agora, que ninguém fala, deixa para depois, né? Põe eu no fim da fila. E a dor que lhe fustiga a alma e o coração, de onde vem? Por que a ausência da dor só ocorre pela busca em glória do prazer? Por que que o prazer é expulso pela dor? Por que você precisa representar tantos papéis que não falam de você? Por que você busca segurança? Será que não percebeu que a existência é um palco permanente de insegurança?
Você já percebeu que o conhecimento sobre todas as coisas do mundo não respondem sobre você? E, quer dizer, tem muito mais aqui. Eu pincelei alguns, justamente que são problemas diários que passam no cotidiano das nossas vidas. Exatamente. E a proposta tem que ser exatamente que a gente consiga chegar a uma conclusão disso. Será que a gente vai perder medo da morte? Assim, já está na hora da gente perder esse medo mesmo, embora a gente tenha toda a teoria até. Exato. Né? Exato. Eu penso que a morte, como um fator natural e uma certeza que todos nós temos que vamos passar por ela de alguma forma, deveria ser uma matéria na qual as nossas inteligências deveriam se debruçar para entender o que é a morte, o que implica o fato de morrer, né? Isso para nós é fundamental. Agora, nós não conseguimos deixar de ter medo de algo que nós desconhecemos. Então, nós precisamos torná-la conhecida para nós mesmos, compreendê-la, para, a partir de então, perdermos esse medo por esclarecimento e não por crença somente. Eu tô com uma pergunta aqui do Liralcio, ele tá mandando a pergunta dele pela internet, pelo chat. Se você quiser também mandar a sua pergunta pelo chat, é só entrar no www.superradiopiratininga.com.br, na parte do 750 AM. E aí você entra no chat e fala aqui com a gente, tô eu, Liralcio, a Thelma, a Patrícia Áquila, e aí a gente vai conversando e também passando as questões de vocês aqui para os nossos convidados. Ele, inclusive, falou o seguinte: muito importante essa diferença tempo de ser e não tempo do ser. Precisamos empreender essa mudança de enfoque em nossa vida. Foi nos ensinando a só pensar no ser enquanto encarnado e acabamos nessa busca desenfreada pelo prazer, pelas sensações, por ter coisas que nos deem satisfação. Agora é preciso pensar em ser, visando uma visão mais integral, especialmente em vista do que vamos encontrar após o desencarne. Ensinar as futuras gerações a serem pessoas completas e não apenas lutar por este pequeno instante de nossa existência. E também você pode entrar em contato aqui com a gente, se não for pelo chat, pode ser pelo telefone, pelo 012-3941-9750, 012-3941-9750, 3942-9750, e pode participar dos nossos perguntas e também pode ganhar os brindes, né? Viu, Filipe? Inclusive o Edson, que está aqui conosco, ele mandou as mensagens para vários locais do Brasil onde tem o núcleo Tempo de Ser. Então, por isso que nós precisamos dar justamente o número 12 aí, que é a código de área, para as pessoas de fora ligarem para a gente. Né? E entrarem no chat também. E no chat também. E por que não dizer 55, que é o código de área do Brasil, não é? Quem sabe? 55. Então, a Malete quer comentar a colocação do Liralcio aqui? Para nós, um ponto de suprema importância é de que é tempo de ser. Por isso que o projeto chama Tempo de Ser. Até então, nós estivemos crianças, estivemos adolescentes, estivemos adultos, idosos ou estaremos. E, na verdade, tudo isso que nós vivemos hoje como profissionais, como seres sociais, não falam realmente de nós e nem estruturam o nosso ser da maneira digna que deveria ser. Agora, também, mediante a todo esse período de avaliação e estudo, nós concluímos que ser não está em nós dependente de fatores externos. Somos nós que precisamos estruturar o nosso ser e, consequentemente, o nosso tempo de ser. Né? O tempo de ser eu, o tempo em que eu me encontro da maneira que eu construí, o tempo em que eu posso avaliar aquilo que me é prejudicial, aquilo que me favorece e, a partir daí, poder estruturar minha área emocional, como também a minha área sentimental. Mas também vamos tropeçar em inúmeros padrões que nós fomos desenvolvendo no decorrer desses múltiplos milênios, também aí dentro dessa nossa trajetória, né? Então, fica para nós esse chamamento e essa importância de que a busca pelo prazer somente, não que ela esteja errada, mas a busca por ela somente nos distancia do ser que somos. Nós perdemos foco sobre nós mesmos e jogamos o nosso foco para fora de nós. Então, se alguém disser assim para você: Rui, quem é você? Olha, eu sou o Rui, trabalho na rádio, tal e tal. Mas se disser, Rui, qual é a sua identidade sentimental e emocional? Você vai dizer, eu não sei.
né? Não, e, inclusive, isso aí acontece até com os nossos familiares, né? Exatamente. Porque eu não conheço minha esposa, não conheço meus filhos. Exatamente. No seu íntimo a gente não conhece, né? Então, são coisas que no curso, em 2 vezes que eu estive lá com vocês, foi justamente essa noção que eu tive do núcleo Tempo de Ser, né? Exatamente. Aí nós temos o Lucas, que precisa falar também, viu? Isso, o Lucas não deu nem bom dia ainda, né? Então, Tudo bem, Lucas? Tudo bem, bom dia. Agradecido também da oportunidade valiosa, em que vamos interagindo dimensões, vamos compartilhando horizontes, e isso favorece sempre a expansividade. Essa é uma das consequências do poder que temos de aprender, que é interagir com inteligências. Então, agradecido da oportunidade, e estamos aí no Tempo de Ser. Achei interessante a colocação do participante na diferença, que essa diferença foi considerada no momento de elaborarmos a organização de conteúdos, né? Inclusive do nome em si, que não é do ser em si, porque o tempo do ser é nele mesmo. Agora, o descer, ele marca um momento ou uma etapa do desenvolvimento progressivo das gerações, né? E Lucas, e tudo isso também, quer dizer, vocês recebem os feedback direto do Dr. Carlos, né? Que ele é para mim, eu vi ali como ele é a mola mestra mesmo do Tempo de Ser. Agora, vocês recebem essas informações dele no sentido de associar ao Tempo de Ser a um momento de transição que o planeta atravessa, vive também? Sim. Esse é um dos argumentos que justificam o projeto. Porque quando observamos o desenvolvimento da inteligência ao longo dos ciclos que ela passa, inclusive o Kardec aborda isso quando fala da evolução nos reinos, outros autores contemporâneos, modernos também, abordam isso, e isso está muito bem caracterizado como uma realidade. E também as próprias gerações humanas, elas passam por períodos de necessidade. Então as gerações primitivas tinham a necessidade de sobreviver mesmo, as posteriores de se organizarem, depois veio a formação dos conjuntos familiares, as civilizações, até o momento atual. E no momento atual surge uma necessidade essa que os sistemas constituídos não suprem, que é a necessidade de conhecer a si mesmo. Porque nós vamos nos descaracterizando como coletivo, como massa, e passamos a sentir a necessidade de nos identificar como indivíduos. É que nós passamos a ter uma individualidade mais voltada em ter do que ser, né? E neste caso, não necessariamente como individualidades, porque vamos nos perceber obedecendo a padrões, a de certa forma vivendo de uma massa ou de um coletivo. Né? Mas é um ciclo engraçado, porque você sai da massa do coletivo, trabalha o individual, e essa educação modifica a massa que passa a efetivamente ter uma melhoria como cidadãos, né? Uma jovenzinha de 15 anos acompanha o nosso site. A gente tem um site chamado Daliamongo, né? Daliamongo.com, que é um site que a proposta é fazer o espiritismo delivery, assim, chegar na casa das pessoas pela internet, né? Que os jovens só vão no centro espírita normalmente uma vez por semana, que é o dia da mocidade, então ele tem um contato. E aí ela estava se queixando porque a gente optou por não colocar um vídeo que ela mostrava algumas coisas que aconteciam no Mato Grosso, de abate de animais. Era um vídeo assim que mostrava muita violência. A gente optou por, de repente, não colocar, porque aquilo não queria muito dizer com o que a gente estava seguindo de linha, né? E ela mesma ficou meio indignada, falou, poxa, mas então vocês adultos não acreditam nos jovens, né? Eu primeiro fiquei um pouco ofendido porque ela me chamou de adulto, eu nunca tinha pensado que eu era adulto. Falei, caramba, eu não sou mais jovem, né? E depois, porque foi pra ela, o que vocês estão fazendo então? Aí a gente comentou justamente isso, que um dos trabalhos que é primordial é a educação. Esse é voltado... hoje o jovem não vai mais para as ruas e fazer grandes mobilizações, até existe essa maneira. Mas eu acho que o jovem está muito mais interessado em trabalhar essa questão do indivíduo, de você chegar no cara e falar, olha, drogas, olha, sexo, como é que funcionam as coisas no mundo, para você se conscientizar e então multiplicar isso de uma maneira do interior para o exterior do que o contrário, né? Que era como era feito antes. Essa proposta eu acho que é bem bacana, porque a gente atinge o objetivo, mas de uma maneira mais inteligente, né? Correto. E acrescentando aí as reflexões, um aspecto que nós consideramos muito importante na sequência do projeto é o cuidado para que ele tenha critérios e desenvolvimento. Porque quando nós falamos dessas temáticas em linhas gerais, nós vamos encontrar muitas pessoas, muitas linhas de pensamentos, inclusive algumas já muito propagadas.
E dentro da organização, nós estamos no esforço de que a coisa seja aprofundada. E quando falamos de nos encontrar com o ser que somos, isso é um processo complexo. Complexo, que exige tempo, seriedade, uma participatividade efetiva nesse desenvolvimento. E isso também nos chamou a atenção porque nós somos capazes de passar vários anos desenvolvendo uma ciência ou uma técnica, mas dedicamos poucas horas para o conhecimento de nós mesmos, que seria o fundamental. E a gente observa que essa que é a grande preocupação do ser humano, porque a gente vê que nem as religiões respondem a essas dificuldades do ser humano, né? Quer dizer, quem tem que responder é ele mesmo. Ele mesmo. E como é que faz, Marlete, para que ele possa responder? É conhecendo a si próprio, né? Mas isso é difícil para ele conhecer a si próprio. Qual é a maneira e a técnica que nós poderíamos utilizar, se vocês utilizam essa técnica da pessoa conhecer a si próprio? Então, aí nós vamos entrar numa outra temática, né, que seria a mediunidade, que o projeto Tempo de Ser também valoriza profundamente. Considerando que no movimento espírita hoje, a mediunidade está intrinsecamente relacionada à comunicação entre o encarnado e o desencarnado, o projeto Tempo de Ser tem um enfoque mais profundo. Se a mediunidade ela possibilita, como disse Allan Kardec, penetrar nas áreas invisíveis da vida, nós temos duas áreas invisíveis em nós mesmos, a área psicológica e a área psíquica, né? Que seria o perispírito e o espírito em si. Então, consequentemente, nós utilizamos a mediunidade como método de autoconhecimento. Seria a sensibilidade mediúnica voltada para a intimidade do próprio indivíduo. E isso só ele poderá fazer. Para isso, nós desenvolvemos hoje, são 6 laboratórios, né, entre Presidente Prudente, que nós podemos citar hoje, Birigui, Londrina, no Paraná, nós temos Bauru, Duartina, e desenvolvemos também um laboratório no momento com espíritos na fase da velhice, não é? E isso tem sido para nós, assim, um momento muito especial, aonde o ser, dentro da sua sensibilidade, ele começa a percebê-lo como ele nunca o fez. E hoje, quando nós entramos no laboratório do idoso, que é a inteligência mediúnica para idosos, que é o método de autoconhecimento que nós desenvolvemos, e percebemos quando muitos amigos dizem assim, eu vivi muitas coisas, mas não participei de nada daquilo que vivi. Eu só fiz, eu só realizei. Eu só construí para fora de mim. E hoje a morte se aproxima de mim e eu não tenho uma estrutura interna na qual eu possa me segurar para vencer o medo que eu tenho e o pavor que tenho da morte. Então, quando nós vemos o indivíduo numa fase final, porque quem chega na velhice tem como perspectiva o quê? A morte. A morte, o fato de morrer, não é? E nós percebemos que esse indivíduo está tão sofrido, está num quadro de dor tão intenso, porque ele não tem aonde se apegar, porque nem mesmo a sua crença espírita deu para ele essa clareza do que seja a morte, o morrer, e do que seja ele mesmo como ser integral na sua própria constituição. Nós olhamos para todo o nosso movimento feito no decorrer desses 20 anos e dissemos para nós, é tempo de ser. É tempo de pegar a doutrina espírita e dar a ela o verdadeiro direcionamento que ela pode ter nas nossas vidas nesse momento como seres humanos. Nós precisamos vislumbrar a espiritualidade a partir de nós. A espiritualidade está dentro de nós, ela não está fora, no campo em que nós temos buscado essas experiências até então, que foi absolutamente válido. Mas hoje nós precisamos concluir que eu sou a inteligência, eu sou o espírito e eu não tenho acesso a essa área de mim, mas vou dedicar tempo para acessar. Programa Vivência Espírita. Ligue para nós aqui, ó, faça sua pergunta aqui para o Lucas, para nossa irmã Marlete, sobre esse projeto maravilhoso, esse projeto Tempo de Ser, mas pergunte as coisas sobre o ser mesmo que você é. E né? O telefone, o que você acha que você é. Né? Passa o que telefone. Nós achamos que nós somos. Faça essa pergunta, telefone 3941-9750
ou 3942-9750. Entre também no nosso, é 12, né, o DDD. Entre também no nosso chat aí, né, que quem está sintonizado no computador, www.superradiopiratininga.com.br, entra no chat e bate papo aqui com o Filipe, também pode fazer sua pergunta também pelo chat. São 10 horas e 42 minutos, vamos para o nosso intervalo comercial que já está atrasado. Aproveitando, estou com um recado do Ari Rangel. Ele falou: parabéns, amigos, pelo excelente programa, pelo tema e pela expositora. A propósito, gostaria de compartilhar um livro que aborda este tema com muita propriedade, que é o livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, conhecido como continuador de Kardec. É imperioso reconhecer que a doutrina espírita tem um farto subsídio à descoberta do ser, embora seja muito pouco estudada. Um forte abraço aos amigos da imensa família Vivência Espírita, Ari Rangel de Tremembé. A Rosana e o Nelson Borges também estão aqui conosco. E o Luiz Felipe, lá de Presidente Prudente, pediu para mandar um abraço pro pessoal de lá, então está mandado um abraço, e disse: estou na adolescência e acompanho um estudo que foca esse período da vida. E é muito difícil algumas vezes se debater com a existência que sou. Sei que posso ser muito útil para eu mesmo, mas tenho medo do que posso ser, como posso encarar esse medo que em mim é grande e me angustia muito. Então ele compartilhou aqui. Então, Lucas, o Felipe é sobrinho, Felipe, né? É sobrinho do Lucas? Acredito que sim, né? Lá do Presidente Prudente, que eu conheço, peça rara. Então, você quer comentar também, Marlete, o que o menino colocou aqui? O menino, porque é garoto, né? O trabalho que nós desenvolvemos dentro do laboratório do projeto Tempo de Ser, Educação de Essencialidades, está correlacionado, como eu disse antes, às diversas fases existenciais. E nós consideramos muito as fases existenciais porque em cada uma delas o espírito ou a inteligência faz um aproveitamento específico de forma específica. E a adolescência nós consideramos como um período transitório, aonde existem ali as confluências das forças psicológicas da atualidade, as forças psicológicas do passado, e o indivíduo sente uma extrema angústia e dificuldade em lidar com esse período, não é? Porque brota um desconhecido da intimidade de alguém que não é mais criança e nem tampouco é adulto, né? É alguém em um processo transitório. Então, o Luiz Felipe passou conosco desde o período da infância, no desenvolvimento dentro do laboratório, e hoje vê que ele tem uma visão de si mesmo e das suas angústias, para nós é fundamental, porque somente olhando para elas nós vamos procurar como direcioná-las melhor. Um abraço para ele. Marlete, o livro também, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o Ari Rangel, nosso irmão Ari Rangel, que é um nosso grande amigo aqui, médium também de psicografia, e ele fez essa colocação muito boa também, né? Que você indica também esse livro para as pessoas. Leon Denis, para nós, o grande poeta da alma, né? Do espírito, ele tem sido um referencial teórico muito amplo para nós. Como contemporâneo de Kardec, eu classifico que hoje foi uma das grandiosas inteligências naquele período que compreendeu profundamente o espiritismo, né, no seu mais amplo aspecto. Então, para nós, sedimenta muito nossas pesquisas e nossos estudos, e também um livro que recomendamos, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. No Invisível também é muito importante. No Invisível também muito importante, como também outros contemporâneos também, né, que fizeram um excelente trabalho. Marlete, quer falar, Lucas? Somente abrangendo um pouco mais, né? Porque, como colocamos anteriormente, as temáticas ou os termos utilizados atualmente são divulgados ou aparecem em diversas mídias, aparecem em diversas linhas de pensamento. E o trabalho em si, o projeto Tempo de Ser, tem uma estrutura ou uma organização. Essa estrutura é colocado como projeto. Quando a gente fala em projeto, que nós temos uma base, e dessa base nós queremos desenvolver algo. E esse desenvolvimento é a educação de essencialidades. E o que seria uma educação de essencialidades? Uma proposta educacional envolvendo método e ferramentas educacionais que levem o indivíduo a um processo de autoconhecimento. Mas autoconhecimento esse não somente de maneira reflexiva, mas de maneira objetiva. Isso difere de propostas terapêuticas, ou não é somente um reinventar a roda dentro do espiritismo. Porque uma das grandes dificuldades que encontramos hoje
no desenvolvimento do espiritismo é justamente a questão da prática. Isso. Quantos a gente não vê comentar que as ideias são claras, mas na hora de levar para o campo prático surge a dificuldade. E essa capacidade fica mais por conta da genialidade do sujeito do que por conta de um método que ele possa ter acesso e desenvolver. Foi pensando no método que nós nos debruçamos para organizar o projeto Tempo de Ser, que hoje conta com os núcleos citados, né, como a Marlete colocou, começou lá em Presidente Prudente, há 3 anos atrás. Há 2 anos o projeto tem se estruturado. Temos núcleo em Bauru, em Duartina, que é uma cidade vizinha a Bauru. Temos núcleo em Birigui, que é no noroeste do estado de São Paulo. No Paraná temos um em Londrina e, recentemente, um aqui também, em São José dos Campos, que oferece a base para desenvolvermos o curso que vocês citaram. Marlete, outra coisa que eu percebi também quando eu estive lá no curso, é uma colocação que o Dr. Carlos, né, a entidade Carlos, fez essa colocação, que eu comecei a viajar também, né? Comecei a viajar também nos meus pensamentos. Foi no sentido de que nós estamos preocupados até depois que a gente desencarna em ser eu. Tipo assim, o Jorge. Né? E ele fez uma diferenciação que eu achei interessante, que ele falou, eu não estou na erraticidade. Eu não estou na erraticidade. Quer dizer, ele fala, ele está acima de ficar pensando que ele era aquela pessoa quando ele viveu aqui. E a gente fica pensando o seguinte, quando na época de Jesus era eu que estava lá, o Jorge, não era o Jorge. Essa explicação que eu queria que você falasse um pouco para a gente, porque a gente se confunde, a gente acha que esse ser que está vivendo aqui, esse espírito, que tem esse corpo, o Jorge, quer dizer, você parece que você junta as duas coisas e acha que o Jorge vai viver a vida toda. Que o Jorge vai desencarnar e continuar vivendo, né? Então, esse é um tema que Allan Kardec trabalhou muito bem, mas que nos passa desapercebido, porque Allan Kardec, ele revelou a sobrevivência do homem após a morte. Não sei se vocês já prestaram bastante atenção nessa citação dele, né? Então, hoje, dentro de toda a literatura que nós conhecemos, espírita, que fala das colônias, que falam da continuidade da vida, nós teremos, em quase todas elas, os indivíduos que desencarnaram e continuam os mesmos indivíduos humanos após a morte, não é? E em algumas colônias, tem algumas citações, em alguns livros, de espíritos mais elevados que vêm visitar os seres que estão ali na colônia, que são os sobreviventes após a morte física. Então, o que a inteligência Carlos aborda, e gostaria até de falar... quando você fala inteligência... Espírito Carlos, né? Espírito Carlos aborda, ou inteligência... ele traz para nós esse estímulo de percepção que nós estamos desencarnando e continuando humanos, né? Aguardando uma próxima reencarnação, sendo embutido em um novo corpo sem ter nenhuma consciência disso, né? Então, ele nos chama para um conhecimento em nós do que seria a nossa área psicológica, ou o nosso inconsciente, que nos daria, a partir daí, uma noção mais dilatada da vida em nós mesmos. Isso pode ser aquele caso das pessoas nascem e vivem num mundo tão confuso, de tanta vai e volta em suas vivências, que cria uma série de confusão para ele na sua vida material? Eu acredito que exatamente isso, porque nós vivemos muito, Rui, de uma maneira aleatória, não é? Nós vivemos de foco no mundo, não de foco em nós mesmos. Então, é evidente que se nós não temos uma... Eu só gostaria que você, então, mostrasse o foco no mundo e o foco em nós mesmos. Qual a diferença de um e de outro? O foco no mundo é que aqui no mundo eu estou mãe, eu estou pai, eu estou filho, eu estou profissional, eu estou estudante, eu estou desenvolvendo atribuições exteriores. E mesmo armazenando tudo isso como aquisições da alma que eu sou, ou do espírito que sou, isso é inconsciente em mim, porque eu não tenho a consciência do indivíduo que eu sou. Eu ainda não sou, eu estou. Né? Então, isso pode também gerar aquela confusão de a pessoa é mãe, mas ela não queria ser mãe? Pode tranquilamente, considerando
considerando que a reencarnação é um processo mecanicista, para nós que não temos ainda uma autoconsciência plenamente desenvolvida, nós estamos desenvolvendo diversos aspectos da existência humana que gostaríamos de não desenvolver. E que isso normalmente acontece até no subconsciente. Às vezes uma mãe não gosta de um filho, mas não gosta que fale que ela não gosta, né? Quer dizer, exatamente, aí entra todos os aspectos biológicos e psicológicos da situação. Essa temática é bem interessante e é mais ou menos por aí que as coisas caminham dentro do projeto. Porque nós recebemos uma herança religiosa, cultural, que de certa forma nos constringe, né? Nos constrange, melhor dizendo. Que estabelece limitações para o alcance dos nossos sentimentos, considerando certos padrões de comportamento inerentes à condição humana, fazem parte são conquistas da espécie. E isso é considerado como erro, como defeito, quando na verdade deveria ser observado, isso não quer dizer compactuar com aquilo, mas é observar, admitir como uma realidade interior, quer dizer, eu tenho esse sentimento, isso acontece comigo, no caso que você deu o exemplo, né, a mãe ou o pai que sente aquela dificuldade, admitir isso, e a partir dessa admissão, inicia-se um processo de observação, em que momento esse sentimento surge, o que ele me faz pensar, o que ele me faz agir, a partir daí a avaliação das consequências que esse comportamento gera no meio que estamos inseridos, e dentro dessas avaliações, o estabelecimento de uma proposta que leve a uma educação ou um direcionamento desse sentimento e desse comportamento. E não simplesmente uma tentativa de se purificar ou de se elevar através de atitudes exteriores. E aí então entra aquele caso de se pedir perdão, quer dizer, a pessoa pedir para ele mesmo perdão por uma série de falhas, Marlete, seria o caso? Eu acredito que, eu associo muito, aliás, deixa eu voltar, o perdão com a compreensão. E se você tem uma autocompreensão, que seria a compreensão de si mesmo, é evidente que você organizaria bem melhor sua vida, né? Eu hoje considero que todos os ramos da sociedade, desde o aspecto da saúde, do aspecto do direito, da política, se tenta fazer diagnósticos para saber qual é o melhor caminho a ser tomado e direcionado nas nossas ações. Agora, o que me preocupa muito é que na área da educação não existe diagnóstico. Existe o que você tem que ser. Então, a educação, ela não pauta pelo princípio daquilo que você é constituidamente, emocionalmente, sentimentalmente, e a partir daí gerar diagnósticos que mostrem quais são as suas dificuldades. A partir das suas dificuldades se elabora um método educacional para você. Você entendeu? Isso não existe hoje. É interessante que antes de eu chegar aqui, eu estava numa reunião, nós justamente estávamos conversando sobre esse assunto. De uma criança que já usa droga, foram falar com ele e foram visitar a família dele, a mãe é alcoólatra, ele vive com o padrasto, quer dizer, mais dois, um outro irmão mais velho dele já foi, inclusive, assassinado. Quer dizer, como é que essa educação, né, que é geral, do municipal, como é que pode agir com o indivíduo individualmente, né? É complicado. Exatamente, é complicado e em contrapartida, Rui, nós vamos encontrar famílias bem estruturadas passando pelo mesmo processo, mesmo problema. Pela mesma dificuldade na atualidade. Eu acredito que se em um determinado período o jovem infrator ele estava na classe social pobre, miserável, hoje ele transita em todas as classes sociais e isso é uma realidade que a gente precisa encarar. Então eu penso, nós dentro do projeto, todos nós hoje que estudamos e tentamos direcionar esse método educacional, nós percebemos o quê? Existe algo que vai além dos parâmetros de convivência. Existe algo. E esse algo está somatizado na intimidade do indivíduo humano. Nós temos aí, como o Lucas colocou hoje, uma herança de espécie que é padrão dentro de nós. Por mais que a gente tente negar, nós não precisamos fazer esforços para sermos egoístas, para pensarmos de uma maneira orgulhosa,
para que nós tenhamos mágoa, Mentiroso, inveja, mentiroso, ciúme, para ser invejoso, mentiroso. Nós não precisamos fazer esforço, isso brota de nós. Quando a gente menos espera, aconteceu. E isso é o quê? Isso é um padrão desenvolvido pela espécie humana, e a gente precisa perceber que embutido no contexto biológico da espécie humana está uma inteligência em progressividade, transitando da sua inconsciência para a sua autoconsciência. E quando falta para ela, inteligência ou espírito, uma estrutura que impulsione ela à conquista de si mesmo, o que sobra é uma sensibilidade não direcionada. Foi interessante o levantamento de um fato para figurar, né, para dar um exemplo, que o senhor citou, sobre a questão da criança, né, com a dificuldade. E pode parecer redundante, mas as dificuldades sociais são produtos de uma sociedade. Porque existem sistemas, existem estruturas que deveriam cumprir com seus papéis. E por que não cumprem? Por que esse jovem não está num projeto municipal? Por que ele não está numa escola? E se está, por que isso não está conseguindo atingi-lo? Porque nós vamos encontrar nesses sistemas, nessas estruturas, indivíduos, pessoas. E pessoas que passam por situações, às vezes iguais, às vezes muito mais difíceis. Vivendo também contextos de estresse, contextos de dificuldades interiores. Quer dizer, é dificuldade tentando solucionar a dificuldade. E aí, como é que se caminha nesse processo? Aí voltamos com a proposta do projeto, que tem como um dos seus objetivos a formação de educadores. Mas que educadores? Educadores de essencialidades, ou seja, educadores que estejam voltados para esse estímulo autoeducacional. Até podemos dar um outro exemplo, né, de como é que surge um educador nesse âmbito e como que o projeto pode colaborar no autoconhecimento. Vamos imaginar um indivíduo que tenha dificuldades de irritabilidade, né? Talvez isso aqui em São José dos Campos não tenha tanto, né? Tantas pessoas. Não, não tem, né? Pessoas irritadas, aborrecidas, chateadas com o trânsito. Qualquer coisinha. Qualquer coisa estão explodindo. Mas se tiver, vamos dizer assim, elas ocasionalmente, elas explodem em casa, explodem na rua, mas de repente se ela explodir muito no trabalho, por exemplo, ela pode ser mandada embora. E aí o que ela faz? Engole os sapos, né? Vai ficando aquilo lá com ela, porém, isso pode trazer consequências. E aí, a licença de saúde, são afastamentos, a dificuldade de acesso ao serviço, uma série de outras coisas. E aí, como é que equilibra esse processo, né? Não posso falar, porque senão eu perco o emprego. Mas se não falar também, ou se não deixar extravasar, vai adoecendo. Qual o caminho? A proposta de autoconhecimento e autoeducação surge como uma necessidade de se auto-observar, voltando àquilo que falamos agora recentemente, e desta auto-observação, a implantação de um processo que ensinará para aquela inteligência, ou seja, ela ensinará para si mesmo, como ela pode lidar com aquela característica irritável, que prejudica a si mesma, acima de tudo. E a partir dessa proposta, desse desenvolvimento, não é que ela não terá convivências difíceis, não é que eventualmente ela terá a manifestação daquele sentimento, porém ela estará mais autoconsciente, ela estará mais consciente de si mesma. E mais consciente de si mesmo, ela desenvolve formas de lidar consigo e aprimora a sua convivência. Exatamente. Você poderia explicar alguma coisa do autoconhecimento, que é muito defendida pelo nosso amigo Sócrates, né? O autoconhecimento para nós é o único portal seguro para a nossa travessia em busca da nossa espiritualidade ou em busca do ser que somos. Eu não tenho como buscar a espiritualidade para fora de mim, eu tenho que buscar ela dentro de mim. Então, o desenvolvimento de autoconhecimento é fundamental. Mas até então, nós conhecemos inúmeros métodos, né, inúmeros cursos que são constituídos para que o indivíduo possa desenvolver o autoconhecimento. E uma boa parte desses indivíduos que participam desses cursos dizem não conseguir estabelecer o autoconhecimento. No movimento espírita também não é diferente, porque todos falam de reforma íntima, mas ninguém explica o que é a reforma íntima. Como nós podemos reformar algo que nós desconhecemos, a Constituição e todo o edifício no qual nós fomos construídos, né? Então, hoje, para nós, quando nós falamos inteligência mediúnica, é a mediunidade sendo o sentido máximo para que o indivíduo possa utilizar para conhecer a si mesmo, penetrar nessas áreas dele mesmo que são invisíveis. Agora, é evidente que para realizar isso,
como nós falamos, nós desenvolvemos um método com base na educação de essencialidades. Então, nós estamos estruturando esse método. Nós desenvolvemos alguns laboratórios com grupos que fazem a inteligência mediúnica e que começam a acessar áreas de sua vida pertinentes à sua individualidade que falam deles mesmos, remontando a princípios comportamentais desde a infância, a visão de traumas, de padrões e conexões que antes ele não fazia com determinados aspectos internos dele mesmo. Então, a inteligência mediúnica tem favorecido o indivíduo a olhar para si mesmo de uma maneira inteligente e, consequentemente, a partir daí, criar os métodos condizentes com a sua necessidade de autoeducação. Então tá aí o autoconhecimento, né, Jorge? Vamos encerrando, então? Só aproveitando, e a Marlete acabou de responder a pergunta do Zé Lídio, que tinha pedido para falar um pouquinho mais de inteligência mediúnica. Então, até no momento, Food Company, nós estamos tirando dúvidas aqui. Então, Zé Lídio de Bauru, tá aí a sua dúvida respondida. De Bauru? Ou então, um bom dia para Bauru, que tá nos ouvindo e vendo também, né? E só passando o site dos nossos entrevistados aqui hoje, é www.tempodeser.org.br. Para quem está pedindo contato do pessoal, nós temos lá no Tempo de Ser, tem uma área, um campo, não é isso? Que tem o contato de vocês lá, pode entrar em contato direto com a Marlete, com o Lucas lá, direto. E hoje, só né? lembrando que é Tempo de Ser, www.tempodeser.org, não é .com não, .org.br. Nós temos aqui um ouvinte, José Antônio, ele está perguntando qual seria a melhor maneira de se aplicar a educação. Para nós, a melhor maneira de aplicar a educação, ou seja, o educador, ele encontra um campo eficaz no estímulo educacional quando ele também se sente um educando, não é? Ou seja, ele tem disposição de aprendizagem. Quer dizer, ele está aprendendo inclusive com os alunos. Exatamente, exatamente. Porque se o educador ele tem a visão fechada, bloqueada, de que ele está ali somente para ensinar, isso significa que ele em si já sabe. Isso é até um movimento inconsciente. Mas a educação, ela tem realmente um feedback quando o educador e educando se encontram como aprendizes. Aprendizes de um mesmo momento, de uma mesma importância, e aonde, na figura um do outro, ambos procuram interagir no aspecto de se autoaprimorar. Aí a educação se efetiva. É porque eu lecionei muito tempo, então a gente tinha mania de brincar, inclusive com um professor muito querido que faleceu agora semana passada, o professor Oswaldo Contim. Ele dizia que tem 3 tipos de pessoas que ensinam. Tem o dador de aula, né? Tem o professor e tem o educador. Então o dador de aula é aquele que só dá aula, não quer saber se o aluno aprendeu ou não. O professor é aquele que se esmera, procura passar as informações corretas para os alunos, mas só isso. Agora, o educador é aquele que, além de passar as informações corretas, ainda participa da formação do aluno, participa da vida do aluno, quer dizer, é aquele amigão, né? Como educador, se você aplica uma educação e com o seu educando você não se aprimora, o resultado é a sociedade que vivemos hoje. E todo educador, pegando uma brecha aí na pergunta, todo educador deve ser, por princípio, aprendiz. Esse é o que vai gerar nele a busca e a necessidade de aprendizagem, de aprimoramento. E a gente está vendo que estaria sempre se renovando. Exato. Porque uma vez eu fiz um curso de pedagogia que o professor dizendo, o professor é desajustado. Eu falei, mas peraí, mas por que é um desajustado? Não, porque normalmente a criança gosta de andar com a criança, o adolescente com o adolescente, o idoso com o idoso. Agora o professor é aquele que dá aula para criança, dá aula para adolescente, dá aula para idoso, quer dizer, ele tem que se mesclar e ele tem que saber lidar com tudo isso, né? É isso mesmo, Marlete? É exatamente isso. É por isso que o método educacional, Educação de Essencialidades, estruturado pelo projeto Tempo de Ser, embora tenha em um dos seus referenciais teóricos a doutrina espírita e considere a imortalidade da alma, o processo reencarnacionista, a evolução progressiva do espírito, este é um método educacional que nós estamos oferecendo para todas as áreas da sociedade,
tirando essa visão de que o espiritismo seja somente uma religião. Só seja para o espírito. Só seja para espírita. E principalmente levando o espiritismo para o espírito, porque nós até consideramos algo muito importante. Nem todos são espíritas, mas todos são espíritos, né? E, consequentemente, nós precisamos ver a doutrina espírita como uma revelação que vem nos trazer um aprimoramento a uma condição evolutiva dos seres que somos. Inclusive, a propósito disso, nós encontramos na própria obra kardeciana o fundamento do autoconhecimento. Ele, embora tenha na questão, está levantada no momento 919. de reflexão sobre a questão do conhecimento de si mesmo, mas tem um argumento dele muito poderoso quando ele estabelece em um Evangelho segundo o Espiritismo que o verdadeiro espírita é o que se esforça para domar suas más inclinações. Isso está ligado aos parâmetros morais. E moral é um fator interno, são diretrizes internas. E na maioria essas diretrizes são inconscientes. Então, para praticar o espiritismo, há necessidade do autoconhecimento, que vai levar à identificação desses elementos e, a partir daí, o desenvolvimento dessas propostas de progressividade de aprendizagem. E a Juliana Temple, de Londrina, que está nos ouvindo pela internet, falou que os participantes do projeto Tempo de Ser estão se formando como educadores de essencialidades. Exatamente. Os participantes do projeto, principalmente aqueles que integram as sessões de inteligência mediúnica que proporcionam um amplo autoconhecimento, esses se formarão como educadores de essencialidades, ou seja, por se conhecerem, eles estão aptos a estimular esse método em outros seres, em outras individualidades. São 11 horas e 52 minutos e nós estamos entrando na fase final do nosso programa Vivência Espírita. E o Nelson Borges e a Rosana Borges também estão aqui no chat e disseram que o programa, como sempre, nos proporcionando manhãs de muita reflexão sobre o espiritismo. O nosso querido educador Rui, como sempre, fazendo a diferença. Beijos carinhosos. Aproveito para deixar aqui também nosso abraço para todo mundo que acompanhou o programa online: Thelmy Liralcio, de São Paulo, Patrícia Áquila, Érica Bauer, de Pindamonhangaba, Fabiane, da Vila Industrial, José Carlos, de Jacareí, Nelson e Rosana Borges, Luiz Felipe, de Presidente Prudente, Ari Rangel, de Tremembé, Bia Simões, Nelson Macedo e Sérgio, que estão em Bauru, Zé Lídio e Juliana Temple, de Londrina, que pediu pra gente deixar o e-mail aqui do pessoal do Tempo de Ser, é contato@tempodecer.org.br. Obrigado por todo mundo que esteve com a gente aqui online. O Lucas queria falar mais alguma coisa, né, Lucas? Muito rapidamente, só contextualizar que a interatividade, nós falamos bastante hoje aí da presença do Carlos, né, do trabalho mediúnico e da expansão do entendimento da mediunidade. E só contextualizando que a atividade mediúnica que desenvolvemos no projeto é através de uma equipe, né? Então tem o Carlos, que se manifesta de maneira mais ostensiva. Ele disse que Carlos, nós é que usamos, né? Porque, na verdade, ele mesmo não tem essa denominação. Ele é a inteligência em si, como todos nós somos e ainda não sabemos. Então é uma equipe que eles mesmos se denominam equipe de amor à luz, onde ele tem uma manifestação mais ostensivo. Nós queremos também agradecer ao Edson, né, que foi o médium de transporte, né, que transportou Lucas e a Marlete até aqui a Rádio Piratininga. E agradecendo ao Helder e o Osmar. E a Graça. É a Graça com o seu delicioso café da manhã. Marlete, minha irmã, muito obrigado pela sua presença aqui. Tenho certeza que foi muito bom o nosso programa hoje, muito agradável a presença de você e do Lucas aqui. E nós gostaríamos também que você fizesse uma pequena prece aqui para nós encerrarmos o nosso programa. Ok. Nós agradecemos pela oportunidade, mediante todos aqueles que nos ouviram. E queremos dizer que somos gratos às forças superiores da vida por todos os momentos que têm nos oportunizado para o nosso crescimento, para as nossas buscas. E hoje nós chegamos àquele momento de encontrarmos Deus em nós, pararmos de buscar fora de nós, em parâmetros da vida ao qual jamais o alcançaremos, e mergulharmos na nossa intimidade, sentindo essa força, este poder e este envolvimento amoroso incondicional, nos impulsionando à marcha progressiva. E que cada um de nós, ao realizar a sua parte através do autoconhecimento, possa receber pelas mãos de si mesmo, no estímulo de Deus em nós, a si mesmo, amparando a si e envolvendo
despedir-se de si mesmo no amplo conforto da sensibilidade e do amor divino que está em nós. Paz e luz a todos, uma boa manhã, muito obrigado, uma boa tarde a todos.